Boa noite, obrigado. Boa noite. Queridos irmãos, vamos então dar início ao nosso estudo do NEP e é sempre com renovada alegria que semanalmente aqui nos encontramos neste espaço de reflexão sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita e hoje queremos agradecer a todos aqueles corações que se aproximam devagarinho, com medo, com muita esperança no coração do Senhor. Assim que somos todos nós. Queremos estar mais perto de Ti, Senhor. E por isso os nossos corações se alegram quando leem e procuram interpretar o Evangelho. Falar sobre os textos sagrados é aproximar-nos os nossos corações de Ti. E por isso as nossas almas se alegram, porque hoje compreendemos que quanto mais perto estamos de Ti, mais felizes nós somos. E é para dar testemunho dessa alegria que nós aqui estamos, Senhor, para te procurar entender os propósitos maiores da sublimação do amor do nosso Pai. Procuraremos dar o melhor de nós, sabendo todas as nossas limitações, mas também aprendemos a desenvolver a certeza de que nunca estaremos desamparados e, portanto, que os bons espíritos também nos possam auxiliar neste estudo, dando-nos as intuições para que a compreensão da Boa Nova e, sobretudo, da moral do Nosso Senhor possa ecoar nos nossos corações. Amado Mestre, nós te amamos muito e aqui estamos, Senhor. Que assim seja. Muito bem. Então, quem é que quer ler? Se faz favor. Eu posso ler. Obrigado. Nascimento de João Batista. Completou-se para Elizabeth o tempo de parir e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor aumentou sua misericórdia em favor dela e se alegraram com ela. Aconteceu que, no oitavo dia, vieram circuncidar a criança, porém o chamavam pelo nome do pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: Não, pelo contrário, ele se chamará João. Disseram-lhe: Não há ninguém em tua parentela que tenha este nome. Assim, por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que ele se chamasse. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu: João é seu nome. E todos se admiraram. No mesmo instante, sua boca se abriu como também sua língua, e falava bem dizendo a Deus. E o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judeia comentava-se o acontecido. Todos os que ouviram guardaram aquelas palavras em seus corações, dizendo: Que vai ser esta criança, visto que a mão do Senhor estava com ele? Assim seja. Muito bem, obrigado, Cândido. Obrigado a eu. Cá estamos nós, então, no nascimento de João Batista, esta criança prodígio, com, eh, com hábitos muito estranhos, não é? Com vestimentas muito estranhas, mas com um coração muito grande, não é? E com um propósito muito grande. Todos os anjos anunciaram que ele seria grande, não é? Que iria chegar muitas pessoas para Deus, e de facto João é uma figura incrível. Então nós estamos aqui a refletir ainda sobre um menino João, não é? O protótipo, mas que já vamos, à medida que vamos estudando, vamos perceber que é um ser especial. Foi um ser que foi
escolhido para ser o precursor do Cristo. Foi uma alma querida que lutou, que divulgou e que se bateu de uma forma muito firme, muito veemente, em tempos muito difíceis, para que este nascimento de Jesus pudesse ocorrer. Às vezes começo a pensar eh, como seria ter vivido naquele tempo, não é? Com questões muito adversas, com climas muito difíceis, com, com poucos recursos, não é? Sem alimentação, sem o... Nós hoje somos uns grandes privilegiados, não é? Estamos aqui no nosso cantinho, na nossa casa, no quentinho, eh, e isso mesmo assim não é suficiente, já viram? Isso mesmo assim não é suficiente para que muitas pessoas se alegrem para vir realmente tratar da sua espiritualidade. Faz parte, faz parte do tempo, faz parte de cada um e, como costuma dizer, cada um sabe de cada qual e Deus sabe de todos, não é? Então, Minda, eu acho que tu és mulherzinha para fazer aí um resumo à gente. O que é que tu achas? Acho que Pode sim. acontecer. Olá, olá, boa noite a todos. Então vamos fazer um resumo do 162. Assim, por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que ele se chamasse. Vamos fazer a primeira parte, assim, por meio de sinais, e depois fazemos mais tarde a segunda. Elizabeth e Zacarias estiveram ali recolhidos todo o seu tempo. Eles cumpriram o pedido do anjo. Mantiveram-se em silêncio. Falou-se na Bíblia interlinear sobre Lucas 1:1 e lá vimos o sinal que veio através do anjo a Zacarias. Uma das melhores maneiras de Deus comunicar com as pessoas é através dos sinais, os métodos das pessoas que se realizam. Zacarias, em Maria, em José, receberam estas mensagens do anjo, mas também pode ser através dos sonhos, as mensagens. Falou-se também em Hebreu 2, versículo 2, sobre o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é superior aos anjos. Jesus também se comunicou conosco. Vimos também que o versículo 61, é mais dirigido a Maria. A Maria, não, a mãe, Elizabeth. E o versículo 162 já é mais direcionado ao pai, ao Zacarias. Então, a indicação de que o filho de Zacarias iria chamar-se João também é um sinal do céu. E para todos nós também é um sinal do céu. São tantos os sinais que recebemos a todos os momentos. Aquela multidão pedia sinais também a Zacarias. Muitas vezes os sinais vêm para nós e através dos espíritos também. E nós e nos mostram a nossa condição, muitas vezes. E nós ainda lutamos nesta transformação da mentalidade, da metanoia. Temos que mudar os nossos pensamentos, arrependermos-nos de nossas faltas e convertermos-nos ao caminho do bem, à doutrina espírita que tanto nos traz para nós aprendermos. Falou-se também de demonstrações do céu. Fala de sinais. Está na Fonte Viva, lição número 92. É de João 6:30. O Evangelho nos traz também sinais do céu. Se nos abrirmos para todos os sinais e tentarmos entendê-los, então teremos a nossa transformação. Falou-se de Paulo, da carta de Paulo aos Gálatas.
Paulo já trazia as marcas de Jesus. Muitas vezes Deus nos envia sinais, nós é que não entendemos ainda. Então vamos agora para a segunda parte, que é: perguntaram ao pai como queriam que ele se chamasse. Os pais da terra não são os criadores, são os zeladores da alma. Elizabeth e Zacarias foram os zeladores. Eles criaram um menino muito especial, João Batista. Ser pai é um colaborador com Deus. Crer é começar a fazer todo o compromisso da criação. Convocam as pessoas a concretizar a paternidade. O João já tinha este chamado especial. O Zacarias preferiu ouvir o anjo e quis seu filho ficasse com o nome de João. Quando os pais escolhem o nome para os filhos, é porque tem muito significado, principalmente para eles, não é? E não só para eles. E às vezes escolhemos nomes bíblicos. Eu quero o nome do meu filho, que seja misericórdia, misericórdia, sendo este nome uma representação de Deus. O livre-arbítrio dele, Zacarias, não interferiu. Então Zacarias e Elizabeth perseveraram no planejamento do plano espiritual, antes mesmo de reencarnar, não é? Eles assumiram este compromisso. Falamos depois na lição Vinha de Luz, a lição 39. Tem um texto também que é interessante. Perseveras. A doutrina tem um caráter humano e espiritual. Também foram sinais para o nosso despertar, para o nosso desenvolvimento. E hoje, se estamos aqui, é porque já entendemos alguns sinais para que estejamos mais despertos, estejamos alertas para todos os sinais que Deus nos envia. Na Bíblia do Caminho também vimos uma mensagem sobre o Evangelho de Emanuel, em Mateus 4. Chamados e escolhidos. Chamados para a luz, escolhidos para o trabalho. Pelo chamamento da fé viva, que tenhamos a certeza de que já somos os escolhidos para a nossa regeneração. Também já é um sinal dos céus para nos amparar nos sacrifícios. Ajudar os outros é ajudar na nossa evolução também. Na nossa presença, no estudo do Evangelho, no NEP, em todos os nossos trabalhos. A bênção de hoje, e estejamos certos que amanhã caminharemos na presença de Jesus com estas bênçãos, agradecendo o apelo que veio do céu e a todos vós que aqui se encontram a explanar todos estes estudos e todos estes conteúdos para que nos esclarecer melhor a cada aula que aqui estamos, para que também fortaleça a nossa fé em nossos coraçõezinhos frágeis. Obrigada a todos. Um beijinho muito grande. Obrigado, Minda. Obrigada eu. Muito bem. Então, nós temos aqui a nossa passagem. Completou-se o tempo em que a mãe Elizabeth deu à luz um filho, né? Um menino nasceu. É claro que, sabendo da história dela, de infertilidade pela idade avançada, é claro que toda a gente ficou confusa, não é? Surpreendida com aquilo que estava a acontecer e desde logo houve indicação, portanto, ali, de todas as pessoas que estavam ali em torno, que Deus, não é, tinha aumentado a sua misericórdia sobre ela e sobre o pai, não é? Na verdade, sobre o casal. E neste seguimento, depois do menino ter nascido, é levado então ao templo, não é? Para observar aqui a cerimónia de circuncisão, portanto, dentro daquilo que era a cultura judaica. Nessa cerimónia é dado o nome à criança, é como que uma celebração da união daquele espírito, neste caso daquele judeu, com o Senhor da vida, ou seja, com Deus. Assinala-se então
aqui a identidade do filho através do seu nome. Essa identidade, culturalmente, era dada pela sua descendência, não é? Portanto, pela sua árvore genealógica, na medida em que estávamos perante uma sociedade patriarcal. Então, era comum que os filhos ficassem com o nome do pai, não é? Do pai. Mas nós vemos, então, essa observância da questão cultural, mas ao mesmo tempo vimos uma certeza muito grande, quer do pai, quer da mãe, em dizer não. O filho não se vai chamar pelo nome do pai, ele vai ser chamado João. E nessa sequência, nós observamos que o pai e a mãe estavam altamente convictos, porque já tinham, não é? Já tinham sido informados qual era o nome da criança. E, portanto, manteram ali o pé, bateram ali o pé de uma forma muito assertiva. Não, ele não se vai chamar segundo o nome do pai, mas o seu nome será João. Quem está a perguntar fica também espantado, não é? Dizendo então que não há ninguém da sua parentela que tem pelo nome. E neste sentido, pedem, não é? Por sinais ao pai, como queria que ele se chamasse. E nós chegámos à conclusão a semana passada que só o facto de ele nascer já era um sinal da divindade, não é? Só o facto de ele se chamar João já era um nome de, de misericórdia divina para os pais, para todos aqueles que ali estavam, mas também para a humanidade. E é então que nós começamos a ter aqui uma proximidade um bocado melhor e mais profunda com o texto. Neste sentido, entra então o nosso versículo. Se calhar vou ler ali o 62. Assim, por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que ele se chamasse. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu: João é o seu nome, e todos se admiraram. Portanto, eh, Zacarias, não é? Portanto, depois desta pergunta, ele vai dar uma resposta, não é? Porque nós tivemos aqui, é assim, cai em cima, a mãe tomou a palavra, não é? Portanto, houve uma iniciativa, mas Zacarias aqui é uma resposta, não é? Portanto, a postura é diferente. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu João, seu nome, e todos se admiraram. Portanto, vamos dividir aqui o versículo em três. Primeiro, o pedido de uma tabuinha, depois ele escreveu João, seu nome, e depois todos se admiraram. Aqui sobre a tabuinha, eu lembrei-me logo da organização do templo, não é? Porque nós tínhamos um átrio cá fora, tínhamos uma zona intermédia onde estavam os judeus e os sacerdotes, mas havia lá o Santo dos Santos, que era um lugar sagrado, onde está lá a Arca da Aliança e as tábuas da lei, né? As tábuas da lei, que é onde estão o decálogo, não é? Trazido por Moisés nos Dez Mandamentos. Só que aqui, portanto, ele pede aqui uma tabuinha para escrever, também para escrever. Muito bem, então, alguém viu alguma coisa aqui sobre aqui a tabuinha? O que é que podem dizer relativamente aqui ao pedindo, não é? Pedindo portanto, isto o pedindo é numa sequência, não é? Portanto, houve a pergunta e desde logo há uma resposta, há uma ação para responder à pergunta que é feita. Então a pergunta que é feita é como queria ele, né? Como queria o pai que ele se chamasse. Márcia, faz favor. Boa noite. Felipe, uma coisinha antes. É, quando a gente lá no NetSearch gera uma enciclopédia para esse versículo, Sim? aparece uma imagem lá da tabuinha. Não sei se vai querer Ah, então, mostrar para os
grupo, né? Como é Eu que quero era de saber madeira. dessa tabuinha. Deixa-me só. Essa Eu, tabuinha. eu tô com ela aberta aqui. Quer que põe? Põe. Oh, Patrícia. Patrícia já está sempre dois passos na É, frente. é uma precursora. Tô indo buscar o milho, ela já está vindo com a Não, farinha. eu vi a foto, eu deixei aqui, não é? Eu não Vamos ver se consigo ela vai aparecer agora. Ah, apareceu, peraí. mais. É bom que a gente acha, depois não acha mais. É bonitinho, né? Para a gente ver, né? Claro. Com certeza. Me digam se aparece. Olha a tabuinha Ah, aí. que espetáculo. Tabuinhas de Né? escrever. Tabuinhas de escrever. É de madeira e essa parte aqui é uma cera. E aqui é um Interessante. objeto de pontiagudo, né? Eles dizem que era até de metal, né? Uma coisa. E Interessante. a parte pontiaguda para escrever e a outra parte chatinha aí no final é essa, Felipe, para você apagar o que tinha escrito e poder reutilizar. Olha que Interessante. coisa bonitinha, né? Interessante. É o Isso nosso tablet. É o nosso é? tablet. Exato. Aqui, não é? Aqui diz que as tabuinhas mostradas na foto foram descobertas no Egito e são datadas do século II ou III depois de Cristo. Entendeu? Mas é a referência que tem. É Não é feito legal a de gente cera. ver essas coisas? E tinha ali mostram duas, né? Tinha eu vi um comentarista num desses comentários do NetSearch, que às vezes tinham duas juntas. Então fechava assim, ficava feito um caderninho, né? É, Que aqui em aí cima tem duas, é. você pode escrever mais. Mas era utilizado para o que não precisava ficar guardado, né? É o que você escrevia e não precisava ficar registrado. Então, se utilizava isso. Eu achei legal isso aí. Muito Tá aí bom. a tabuinha de Zacarias, para quem quer ver. E o engraçado É, dessa tabuinha é que ele escreveu, não sei se você já está nessa parte, ou se está só na parte da tabuinha, Felipe, não, estou que só ele na tabuinha. na tabuinha, né? Então, essa aí foi o que a gente, talvez fosse o caso também, Felipe, de ensinar ou de rememorar para o grupo como é que a gente gera essa enciclopédia, que é bem fácil no NetSearch. Pois Quando a é. gente pesquisa o versículo lá, aí quando Não dá você jeito lá. desce, embaixo tem lá, gerar enciclopédia. Aí é só clicar ali e esperar um pouquinho que gera a enciclopédia. Aí vai abrir os dicionários, Uhum. abre os comentários, e tem muita coisa interessante que a gente pode ver, né? Tem os comentários, tem dicionários, Os dicionários estão embaixo da foto aqui. é, Todas as palavras. tem os dicionários que você vê. Você pode abrir para um versículo, pode Deixa abrir eu ver. para a perícope toda, né? Eu Muito tô bom. com a passagem toda aqui. Está aqui um trabalho Trabalho hercúleo. espetacular, né? Se a gente É, colocar só no 63, 63. é, Isso. Vamos lá. aí vem mais reduzido. E pode fazer Sim. aqui, ó, gerar enciclopédia, tá vendo? É só clicar aí. E aí, quando gera todo aquele conteúdo que é bom para a gente ler e entender o comentário de um, de outro, estudioso, né? O que cada um acrescenta. Tem uns que são mais sucintos, outros comentam Tem mais? mais. É, eles Tem as deixaram numa referências, ordem agora, né? Então ficou mais fácil de acompanhar aqui por essa tem as enciclopédia. referências cruzadas, que são boas para a gente lembrar, né? Isso. As situações similares, os que podem ter alguma, nos remeter a isso. Então, tem bastante coisa para pesquisar. É aí que a gente aprende um monte de coisinha.
Não há Desculpa segredo. ter desviado aí da questão da tabuinha. Ah, tá Eu achei bom. a tabuinha o Tá bom. máximo. É isso aí. Eu não Pode sei. tirar? Zacarias respondendo. Uma curiosidade que eu fiquei, Felipe, quando eu viu dessa tabuinha, é Hum, que a gente viu que ali, por exemplo, Zacarias sabia escrever. uhum, E Isabel deveria saber ler também, ler e escrever. Porque como que eles se comunicaram? Isso não está claro no texto. Se ele falou para ela por sinais ou se ele escreveu para ela o que aconteceu, porque ela sabia que o nome seria João. Ela sabia o que aconteceu com ele no templo, né? eu E não não, era todo mundo que sabia escrever naquela época, né? Não. pois não. Estava-me aqui a lembrar. Eu não sei se ele ainda estava mudo. Não. Tá, Ele Tava mudo ainda. estava mudo, Ele, não é? Tá. Por ele isso vai não Ele fazia, vai falar. falar logo depois disso daí, não É, fazia sentido ele falar, não é? Porque estava mudo e por isso ele foi buscar a tabuinha e escreveu. para escrever, exatamente. Quer dizer, nós sempre temos algum meio de nos comunicarmos. Exatamente. Essa comunicação nunca está obstruída 100%. Há sempre uma forma, a gente sempre encontra um meio de nos comunicarmos. Então, por mais difícil que possa parecer essa comunicação, existe uma forma. Talvez a gente precise se aprimorar, ter mais sensibilidade nessa comunicação com nossos irmãos, né, com os outros que nos rodeiam, com os quais nós cruzamos nessa nossa encarnação aqui, mas há sempre um meio de se comunicar e de se comunicar bem, porque Zacarias foi conciso, né? A comunicação dele foi direta, foi enfática, ele não fez rodeio. Olha, eu acho, talvez, quem sabe. Não, ele foi direto, pá. Então, é uma um comportamento que a gente vê nos espíritos bons, né? Eles têm uma mensagem direta, concisa, sabem utilizar as palavras sem gastar palavras demais, são econômicos nisso aí. Tem muito que aprender com eles. Sabem o valor da poupança de energia. Muito bem. Era isso, gente. Depois tem mais na segunda. Pronto. Eu, sinceramente, não sei aqui para que é que servia exatamente a tabuinha e qual é que era o propósito da tabuinha. Portanto, talvez possamos para a semana ir dar uma voltinha sobre isso, para ver o que é que representa a tabuinha naquele dia ou naquela cerimónia. E pronto. Ele escreveu. Oi? Alô? alô, alô. Eu não sei se naquele dia ou naquela cerimônia, mas eu fiquei pensando aqui, como a Márcia falou aí agora, dessa forma concisa que ele escreveu, mas ao mesmo tempo ele precisou ser muito gráfico ali, né? Ele precisou pedir um recurso muito material para ficar expresso ali, registrado a sua vontade e que Elizabeth estava correta, porque ninguém queria acreditar nela, né? Então, eu fiquei pensando nesses momentos em que a gente começa a receber sinais, 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 e que de repente chega um muito grande, muito forte, né? Um acontecimento, às vezes até com coisas mais materiais, para que a gente desperte e preste atenção naquela mensagem que está chegando para nós, naquele acontecimento que a gente precisa colocar a nossa atenção, né? Ou fazer uma mudança na nossa vida, né? Como chega assim de uma forma muito marcante, porque a gente não prestou atenção aos pequenos, não deu importância, né? Alguém que falou alguma coisa, porque aquele alguém não
não tem essa autoridade, não tinha essa autoridade, não tinha essa consideração. Então tem, né, fiquei lembrando das brincadeiras de crianças, né, nessas lousinhas, em que a gente fica tentando adivinhar o que que eles, né, estão escrevendo. E às vezes quando a gente, né, tá tentando se explicar para alguém e tá tão claro, né, mas as pessoas não querem entender ou a pessoa não quer entender, você fala, mas precisa que eu desenhe? Ele precisou desenhar, né, o nome de João ali na tabuinha para concretizar a vontade, né, do pai, porque eles já estavam tranquilos e seguros com a decisão, eles sabiam que aquilo não haveria discussão, mas nem, né, Elizabeth ser assertiva, decidida, ter a ousadia e a coragem de se colocar ali no meio daquela comunidade que não era uma coisa usual, não foi o suficiente, porque eles ficaram atordoados, provavelmente, né, pela sua manifestação e pelo nome que ela deu à criança, né, que era fora da tradição, mas que ao mesmo tempo trazia um significado e uma tradição de que quando, né, um nome sai fora da família, da parentela, é porque vem algo muito grande, vai significar algo muito grande. Então Zacarias precisou desenhar para eles terem certeza que era aquilo mesmo que ia acontecer. Foi isso que eu pensei aqui. Muito bom, obrigada. E ele escreveu, então, João é seu nome. Quando Jesus não é abençoa, mas não julga a mulher adulta, não é? Ele escreve no chão e acaba também porque não se sabe o quê, mas era também sinal ali do dedo de Deus na terra, não é? E um bocado aquele símbolo da bênção de Deus para a terra. Muito bem, então ele escreveu João é seu nome. Aqui a escrita, não é? Nós tínhamos uma tradição oral, não é? Uma tradição oral. O que nos diz também, este detalhe, diz-nos muito também de Zacarias, não é? Que era uma pessoa letrada, não é? Uma pessoa instruída para o seu tempo. Portanto, ele era sacerdote e realmente ser sacerdote naquele tempo é ter acesso a formação, a poder, a posição social, posição religiosa, portanto, ele estava dentro da sua sociedade bem letrado, não é? Agora, ele escreveu João é seu nome, ou seja, é a tal resposta, não é? Por meio da escrita que ele então responde àqueles que perguntavam como é que queria que ele se chamasse. Márcia. Ah, Felipe, olha, eu me lembrei de. Aqui no Brasil tem um jogo que é ilícito, nunca foi, que é o jogo do bicho. Não Hum, sei se vocês aí em Portugal já ouviram falar disso, Não. no jogo do bicho. E como é que ele funcionava? As pessoas ficavam, funciona, né, até hoje, ficavam, mas antigamente ficavam em determinados pontos e eles anotavam, tanto que tinha o anotador do jogo do bicho, ele tinha um bloquinho. Você ia lá, jogava os números, e cada número correspondia a um bicho. Então, depois tinha o sorteio da tarde ou da noite. Quem ganhasse ia lá e recebia o dinheiro. Por que que eu estou falando isso? Porque nesse bloquinho, quando você recebia, tinha aquele papel carbono no meio, né? Que ficava uma via no bloquinho do anotador e uma ficava com você. Tinha ali escrito em cima, vale o escrito. Foi mais ou menos o que o Zacarias fez. Uhum. Mas, Vale o escrito. Foi o que ele escreveu que ficou valendo. exato. Não adianta você ir lá e dizer, mas eu joguei no número tal. Não, está lá escrito em cima.
vale o escrito. Aí eu me lembrei disso, porque ninguém questionava, está escrito, está valendo. E foi o que aconteceu com Zacarias, né? Mas brincadeiras à parte, quando Zacarias fala do nome de João é seu nome, porque Isabel disse, ele se chamará João, colocou no futuro. E Zacarias já foi direto, ali, pá, João é seu nome. Então, a gente nota que aquele período todo em que Zacarias ficou mudo, privado de se expressar oralmente, lhe deu muita força, lhe deu muita força, porque tanto que ele, na hora da conversa dele ali com Gabriel, ele ficou, mas como isso vai acontecer? Já somos de idade avançada e tudo. E aí, para a gente entender a bênção que foi para Zacarias, ele ter tido esse tempo de recolhimento, porque ele não se dispersou. E lembramos também que Isabel ficou 5 meses, eles ficaram praticamente, até a chegada de Maria, recolhidos os dois, né? Nesse autoconhecimento, nessa questão interna, vendo o que estava acontecendo com eles. Então, nesse momento, ele foi firme, ele foi lá e expressou a sua fé com toda a potência da sua alma. Seu nome é João. Ele foi firme, ele não teve dúvida, ele não tinha nada dentro dele que pudesse fazê-lo pensar que foi uma coincidência eles terem um filho naquela época, naquela idade, não. Ele, apesar de sempre ter sido sacerdote, sempre terem sido justos, sempre terem sido exemplos na comunidade onde eles viviam, naquele momento, ele foi firme, não teve uma dúvida, mesmo com a limitação para se expressar, ele botou seu nome, João é o seu nome, e ele é como se ele tivesse atingido ali aquele ponto de onde ele não tem mais retorno para ter dúvidas no coração, como ele teve lá atrás. Que, como Maria também perguntou ao anjo, mas como que vai ser isso? Né? Porque, de acordo com a questão de o momento encarnado aqui, aquilo era como um fato inusitado, tanto para Maria, que era muito jovem, como ela disse, não conhecia homem, e eles com a idade já no outro extremo, a idade muito avançada. Era um fato inusitado para ele. Mas ele mudou totalmente a sua convicção, a sua firmeza. Ele saiu de um ponto a outro, né? Como que ele avançou? Como que a gente pode perceber que o que poderia ser entendido como uma adversidade, fez com que ele crescesse assim num período curto de tempo. Eu não estou sendo concisa como foi Zacarias, né? Vou passar a palavra. Eu lembrei-me aqui de uma coisa que era a questão do livro da vida. Eu fui aqui à procura sobre isso. Para os judeus, eh, havia, portanto, a crença da imortalidade da alma, mas havia um livro, não é, que está nos céus, digamos assim, e que diz aqui, registra o nome das pessoas que viveram uma vida de acordo com os preceitos das Escrituras e que, portanto, terão direito à vida eterna juntamente com o Criador e toda a corte celestial. Então, há aqui esta crença de que se fores um homem justo, ficas com o teu nome registado no livro da vida, não é? Ou seja, na imortalidade junto do Senhor e dos seus anjos. O facto dele estar aqui
também a escrever que João é o seu nome, portanto está também de certa forma a corroborar, não é, informações que vieram dos anjos, ou seja, é como se ele é assertivo também para que ele mesmo, através desta atitude, possa inscrever o seu próprio nome no livro da vida. Ou seja, que observando os mandamentos de Deus, observando aquilo que são as propostas da espiritualidade, portanto, acaba por também de uma forma viver de uma forma justa e, portanto, todo aquele que vive de uma forma justa acaba também por ter as bênçãos quando partimos para o mundo espiritual. Então, há aqui o reforço, não é? João é seu nome. Quando falamos em João é o seu nome, falamos em graça divina, não é? Em misericórdia divina, em todo este significado que o nome João tem para a família e também para todos nós. Portanto, há aqui um reforço desta fé, desta crença, desta obediência, desta fidelidade. Porque quando os valores, eu acho que também já referi isso em outros episódios, quando os valores sobrepõem, nós há coisas que conseguimos às vezes fechar os olhos, não é? Ou fingir que não ouvimos ou fingir que não vemos. Mas quando se trata de valores essenciais, de valores fundamentais, nós não vacilamos. E essa assertividade na resposta deles, tem também muito a ver com isso. Se a postura dos dois é de facto serem servos do Senhor, e quando isso se torna muito importante, tudo o que toque para fugir disso tem que levar uma resposta adequada para que aquilo se cumpra, ou seja, ou para que não haja desvios, não é? Então, a forma assertiva como eles também falam remete-nos para essa questão, não é? Para aqui na escala de valores, já que o valor foi aquilo que havia sido dito e profetizado pelos próprios anjos. Portanto, isso era imprescindível que se cumprisse dessa forma. E nós olhamos para José, olhamos para Maria e todos eles cumpriram estritamente aquilo que os anjos lhes disseram. E o que é certo é que a coisa correu sempre bem quando ouviram a voz destes anjos e destes enviados. Patrícia. Posso voltar só um pouquinho? Claro? É, quando você estava terminando de falar aí dos registros, né, de ficar no livro da vida, eu Uhum. tinha pensado aqui nessa questão de, apesar aquela tabuinha, né, não ser nada que ficaria ali permanente, né, como fala esse versículo de Isaías, é, mas Deus, na sua primeira grande revelação, deixa, né, as duas tábuas da lei, né, marcadas ali, os mandamentos, com algum sentido, né, com um propósito, para que o povo, né, naquele momento, naquele processo, de maturação que estavam, vissem, né, com os olhos da matéria, pudessem acreditar e começassem a compreender o que estava acontecendo, né, o que estava sendo proposto. Então eu fiquei pensando, esses registros que vão acontecendo, né, primeiro eles acontecem fisicamente, vão sendo marcados, imprimidos na matéria, para que depois a gente faça esse entendimento e faça esse registro no livro das nossas vidas, né, da nossa alma. Então, eles ficam, né, eles vêm primeiro fisicamente até para perdurar. Aí, como a música que você trouxe, né, que o Roberto fala que nada do que ele fez vai passar, né, e é isso, Jesus não deixou nada escrito, e nem por isso passou, né, e o que os seus discípulos e apóstolos puderam escrever ficam registrados até hoje para que a gente receba essa impressão, né? Como Emmanuel fala lá no Pensamento e Vida, na questão da educação, quando a gente entra em contato com essas literaturas, com esses autores, a gente recebe todas essas energias, essas vibrações, para que a nossa alma, o nosso perispírito seja
né, e receba toda essa impressão dessas boas energias, desses espíritos superiores. E aí eu encontrei uma mensagem no Vinha de Luz, porque essa certeza, né, eu fiquei pensando o que essa passagem está querendo, né, trazer, né, como a Márcia falou, você falou, essa certeza de Zacarias de colocar ali, escrever assertivamente, objetivamente, esse é o nome no presente, né, estava passando, né, essa certeza para nós, essa convicção que eles conseguiram construir dentro deles durante esse tempo, e é o capítulo 81 que chama Estejamos Certos, é, que diz assim, né? Então, assim, essa confirmação que Zacarias fez desse nome, depois de tudo que já havia sido dito, né? É uma passagem da carta aos Hebreus, também de Paulo, que ele diz: Porém, minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulários restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas, diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos certeza disso e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os preciosos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com as águas das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Então, termos acesso, né, a esses recursos que ficam gravados em livros, né, em páginas rasgáveis, como Emmanuel coloca, é um preparo espiritual, né? O Senhor permite para que nós possamos compreender a mensagem, mas para que ela chegue nos nossos corações e esteja gravada nesse livro da nossa alma aí, da vida, né? Como o Felipe disse, achei muito bonita essa mensagem, porque também acho que vai muito de encontro com a própria missão, de João Batista, né? Que vem aí fazer essa transformação, pedir essa transformação dos nossos sentimentos e pensamentos, senão não iremos nos melhorar, não iremos nos elevar. Então, foi isso que eu pensei. Obrigado. Também encontrei aqui uma lição sobre aqui a escrita, como falas, como escreves, e diz assim. eh, Deixa-me só. eh, eh, Tenho quase a bateria a acabar. Esperem só um bocadinho. Ahá! Estava a dizer, é um comentário de Emmanuel, a João 8:8, e diz assim: Quanta gente não abusará dos recursos da escrita por veicular imposições e difundir enganos na terra? Quantos espíritos, mesmo desencarnados, valem dessa possibilidade para atender
a venenosos caprichos individuais. Aqui, escreve-se para a consecução de determinados objetivos inferiores. Além, aproveitam-se publicações para o mercado dos propósitos subalternos. Quantas vezes nós mesmos teremos movimentado o jornal ou o livro, pretendo impor nossa interpretação individual? Quem escreve precisará lutar contra numerosas leviandades que ameaçam o espírito. É indispensável guardar-se todos os dias. E nessa vigilância justa, será razoável lembrar a posição de Jesus, que não deixou livros ou pergaminhos, legando-nos apenas isso, os tesouros da vida imperecível. Importa considerar, no entanto, que o Divino Mestre escreveu na terra. Nunca encontraste o símbolo profundo desse gesto do Cristo? Quem poderá passar no planeta sem grafar alguma ideia nos caminhos do mundo? Nem todo homem gravará páginas, mas todos escreverão na terra a história da sua passagem comum. No campo, traçará leiras, plantará árvores, modificará paisagens. Nas cidades, construirá oficinas, instituirá universidades, levantará edifícios. A terra é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços da formação espiritual. Ainda que percebas, estás escrevendo diariamente. Se és a criatura de entendimento frágil, se ainda não tens o contacto com os ensinamentos do Cristo, não te descuides da escrita diária. Vê o que gravas nas páginas da tua vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. A terra está registando o que fazes. Não manches o livro que o Pai nos confiou. Então, da mesma forma que esta tabuinha pode significar a tabuinha das nossas vidas, não é? Já viram como é que isto funciona? Costuma-se dizer, a cada dia que nasce, temos uma página em branco, não é? E o que escrevemos nela está por nossa conta. E isto é realmente muito bonito porque nos remete para que o que é que eu tenho escrito, né? O que é que eu tenho escrito no livro da minha vida? Que palavras, que mensagens é que eu vou dar para o mundo, para a terra, com o livro da minha vida? Nessas tabuinhas perispirituais. Pois é. O que é que eu tenho escrito no meu perispírito? Na minha tabuinha perispirítica? Né? Ou então na tabuinha do coração para o meu próximo, né? Porque nós também vamos escrevendo uns com os outros, da forma como vamos escrevendo e da forma como vamos vivendo. Então, Zacarias escreveu: João é seu nome. Poderíamos trazer aqui também: escreveu no seu coração, não é? João é o seu nome. Ou seja, escreveu em si mesmo que João é o seu nome, ou seja, eh, acolheu este sentimento em si mesmo de ser fiel, de ser justo. Porque nós, para escrevermos algo maior do que nós temos que realmente fazer esse movimento interior para, para irmos buscar o que escrever. E nós só escrevemos fora aquilo que primeiro aconteceu dentro. E eu trago sempre os exemplos da nossa estadia aqui porque ela é muito significativa para as nossas vidas. Para estarmos aqui, houve um sentimento que nos animou, houve uma vontade que nos animou para aqui estarmos, não é? Então é como se fosse também uma solicitação nossa dos anjos, né? Para escrevermos, para observarmos aquilo que eles nos vão dizendo e para que também na nossa vida fique inscrito este amor maior, que é o amor do Mestre, e realmente é uma questão de nós fugirmos ao padrão do mundo. E
o que vai acontecer a quem não tem estes sentimentos, a quem não compreende o porquê é que nós estamos aqui. Todas as pessoas que não têm este sentimento, o que é que lhes vai acontecer? Ficam admiradas. O que é que aquela gente, todas as quintas-feiras, que estão sempre a dizer o mesmo, que estão sempre a falar das mesmas coisas, só Jesus, só Jesus, só Jesus, pelo amor de Deus, já não se aguenta com tanto Jesus. Pois é, as pessoas ficam admiradas porque não sentiram ainda os benefícios de procurarmos aproximar-nos dele. E esta admiração, há um versículo quando termina o Sermão do Monte, que a multidão estava a ouvir o Senhor, e depois de ele falar todo aquele sermão, diz lá no Evangelho de Mateus, e ouvindo falar, todos se maravilhavam. Então, nós estamos a falar destas maravilhas, não é? Destas maravilhas que Jesus nos contou. E, sobretudo, para além daquilo que Jesus contou, para aquilo que Jesus tem escrito em nós, não é? Porque quando Jesus nos fala sobre o novo entendimento da lei, está-nos a falar sobre o novo entendimento da vida. E Jesus, com a sua vida, ele vai escrever no coração humano novas palavras, novos parágrafos, novos capítulos para a nossa vida. E isso é muito importante. Então, nós fazemos parte dessas pessoas que se deslumbraram, né? Que se maravilham com todos estes versículos, com toda esta beleza, não é? Com todos estes espíritos, com todos estes homens, com todas estas mulheres que trazem consigo estes sentimentos mais purificados, estas lutas para seguirem mais a sua espiritualidade, para se manterem firmes e fiéis, realmente são grandes exemplos para todos nós. Mas quem não está nesta vibração, né? Quem não tem este entendimento, realmente admira-se. E nós sabemos o quão difícil, por vezes, é nós seguirmos firmes no caminho do bem e as pressões que são feitas, quer socialmente, quer familiarmente, quer em todos os domínios onde nós nos movimentamos, que as pessoas ficam admiradas realmente por todo o nosso esforço, por toda a nossa dedicação. Porque reparem, quando tu vives uma vida que tem como base o materialismo e tudo isso, as pessoas não entendem que estar aqui por amor, não é? Estar aqui por, 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 eh, por, por sentirmos que nos faz bem, não é? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que é que ganhas com isso? Não é? Já me perguntam, então, mas tu agora tens uma associação, uma igreja, não sei o quê, mas o que é que tu ganhas com isso? O que é que se ganha com isto? Não é pouco. Ganhamos paz, ganhamos amor próprio, ganhamos fé, ganhamos coragem, ganhamos perseverança, aprendemos sobre fidelidade, aprendemos sobre obediência, aprendemos sobre trabalho, sobre sacrifício pessoal, sobre amor. E quem não tem esta perspectiva, é claro que se vai admirar, porque a atenção está em outras coisas. A atenção e o coração procura outras coisas. Então,
é realmente de admirar, né? De admirar que Zacarias e que Elizabeth têm este nome estranho, né? Têm este nome estranho que vai completamente contra aquilo que era o comum. E ele, que não tinha ouvido, estava ali a ler há pouco, não tinha ouvido aquilo que a mulher tinha dito, porque estava mudo e surdo. Portanto, a surdez muitas vezes está ligada, portanto, às duas limitações, mas ele, por sinais, identifica e está bem presente na vida dele. Realmente o seu nome é João. Quer dizer, ele não tinha ouvido e a postura perante esta circunstância é a mesma da mulher, não é? Portanto, estão em sintonia vibratória, estão em sintonia de sentimentos, estão em paridade o casal. Diz lá, Márcia. Felipe, você estava falando do admiraram, né? Todos se admiraram. E aí é o primeiro momento, porque eles tiveram várias oportunidades, o grupo, de como que acordar, não. Quando Isabel falou, primeiro com a gestação dela, depois quando ela disse que ele, o nome dele será João, eles se perturbaram, contestaram e se voltaram para Zacarias. E ali, quando Zacarias foi filho, seu nome é João, aí eles se admiraram. Aí a ficha caiu, né? Caíram em si. Uhum. Aí, esse momento é um momento crítico para nós, porque a partir daí, para onde nós vamos? A mesma coisa acontece com a doutrina. Eu hoje estava estudando, lendo aqui a conclusão do Livro dos Espíritos, 7, item 7, e aí o professor Allan Kardec nos coloca que o Espiritismo também tem 3 graus de adeptos, né? O primeiro, os que creem na manifestação e se limitam a constatá-lo, né? Quer dizer, são atraídos pelo fenômeno e aí ficam, né? Ou esse é o primeiro contato, daí avança. O segundo, vem os que compreendem as suas consequências morais. E o terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Então, são os 3 passos, mais ou menos. Ali eles se admiraram. Qual seria o segundo passo? Será que eles vão dar o segundo passo? Mesmo nos remete lá à questão da semeadura também, né? Eles vão dar o segundo passo, compreender isso, e o terceiro, se esforçar, né? Que a gente está aqui nessa luta, nos esforçarmos por viver essa, essa mensagem, se admiraram, eles viram ali um monte de coisa que, num primeiro momento, deixa as pessoas atônitas, né? Não faz parte do dia a dia, né? E ver esses tipos de coisa. E aí, quando eu estava estudando eu estou aflita aqui que o Cândido quer falar, eu vou encurtar À aqui. vontade. Encontrei uma mensagem de Emmanuel, que é um comentário ao Evangelho segundo João, né? Se chama Comungar com Deus. E aí a gente vê exatamente o que aconteceu, vimos esses passos com Isabel e Zacarias, embora espíritos bem mais elevados. E aí, Emmanuel explica que a fidelidade a Deus e a comunhão com seu amor são virtudes que se completam, mas que se singularizam no quadro de suas legítimas expressões. Ou seja, na prática,
elas acontecem de forma separada. Acontece uma e depois se avança e se consegue fazer a outra. E ele dá exemplos para a gente entender, porque quando eu li eu fiquei um pouco confusa. Ele diz que Jó foi fiel a Deus quando afirmou: ainda que me mate, nele confiarei. Então ele demonstrou fidelidade. Aí ele dá outro exemplo. Jesus comungou de modo perfeito com o amor divino quando acentuou: eu e meu Pai somos um. Então, ele dá a diferença entre a fidelidade e a comunhão. A fidelidade, aí Emmanuel explica, precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda sabedoria e misericórdia. São os passos. Então, eu me admiro, aí eu avanço, né? Vão sendo conquistas do espírito. E ele diz mais, eu não vou ler tudo, ele diz mais: as lutas do mundo representam a sagrada oportunidade do homem para que seja perfeitamente fiel ao Criador. Aos que se mostram leais, quer dizer, as lutas nos dão oportunidade de mostrar a nossa fidelidade a Deus. Aos que se mostram leais, no pouco é concedido o muito das grandes tarefas. O pai reparte os talentos preciosos de sua dedicação com todas as criaturas. Aí ele diz assim, resume: fidelidade, pois, é compreensão do dever. E comunhão, o que ele diz que é? Comunhão com Deus é aquisição de direitos sagrados. Aí ele explica: não há direitos sem deveres, não há comunhão sem fidelidade. Embora elas se completem, ele nos remete ao primeiro parágrafo que ele coloca lá. Embora elas se completem, elas têm ações, quando executadas, separadas. Eis a razão pela qual, para o homem que se integre no recebimento da herança divina, não pode dispensar as certidões do trabalho próprio. E depois ele continua, né? É, ele faz, essa mensagem se chama comungar com Deus. Então, ele vai mostrando bem isso. Então, essa admiração, todos se admiraram, nesse primeiro choque, todos nós passamos por isso. A questão é, nós vamos avançando, estamos aqui fazendo isso, né? Tentando avançar. É isso que eu queria trazer para o grupo. Desculpa, Cândido. Uhum. Vai lá, Candido. Obrigado. O Filipe há bocadinho utilizou a palavra sintonia. Nós temos aqui duas datas: o oitavo dia de João Batista ter nascido, e temos aqui quando o arcanjo Gabriel disse a Zacarias que ele iria ficar mudo. Logo, toda a gestação de Elizabeth, eles não comunicavam, mas como, em minha opinião, eram espíritos elevados, eles comunicavam por pensamento. Essa tal sintonia que o Filipe falou, para mim, era o diálogo que eles tinham, porque nós temos o dom da fala aqui na Terra, na nossa caminhada terrena. No mundo espiritual, não o temos. Logo, os outros, os vizinhos ficaram admirados como é que eles, durante 9 meses, se comunicavam, e naquele momento perdão, Elizabeth disse: não, será João. E Zacarias confirmou. Portanto, é esta beleza que eu sinto neste diálogo, neste texto, que para mim, é mais uma prova
que estamos no bom caminho nesta doutrina maravilhosa. São estes ensinamentos que já nos foram transmitidos há 2000 anos e estamos em sintonia. É isto que eu vejo nesta admiração deles e desta força de Elizabeth e de Zacarias também. Obrigado. Obrigado, Cândido. Muito bem. Então, hum, quais são então as conclusões que podemos retirar aqui deste versículo? O que é que podemos concluir relativamente ao versículo? Hum, eu gostei aqui desta parte aqui do escreveu, foi o que mais o descreveu e a admiração, não é? Foram as duas fases que gostei mais. E sobre a reflexão que fiz foi o que é que tenho escrito, não é? Com a minha própria vida, o que é que, o que é que gostaria de escrever, não é? O que é que gostaria de deixar com a minha própria vida. E também, sobretudo, esta questão da admiração, da incompreensão, né? Quando falo de admiração, é um pouco da incompreensão que decorre todo aquele que escolhe a sua, a sua espiritualidade, ou escolhe seguir o mestre, ou escolhe, se calhar, servir ou e fugir um bocadinho do mundo, e a admiração que é feita pela pessoa que não está na mesma sintonia. E, portanto, isso pode trazer também algum desconforto interior, porque é uma luta constante, não é? É uma luta constante que nós vamos fazendo todos, de nos renovarmos por dentro, de procurarmos ser a cada dia melhores, mas à medida que vamos fazendo também essa construção íntima, cada vez vamos ficando mais afastados do mundo e cada vez mais as pessoas se admiram um pouco das nossas mudanças, dos nossos novos hábitos, das nossas eh, novas prioridades e realmente todos nós sabemos que isso por vezes pode até ser de certa forma doloroso, até nos habituarmos a ter este nível de fé que, que estas, que estas almas cândidas têm de em qualquer circunstância, portanto mantêm-se ali fiéis, perseverantes e com muita sabedoria espiritual. Então, eh, que a gente possa ter também esta sabedoria espiritual para que, ainda que por caminhos tumultuosos, que a gente consiga escrever a palavra amor, a palavra perdão, a palavra caridade, a palavra misericórdia nos livros das nossas vidas. Portanto, é muito inspirador, não é? Nós olharmos desta forma para o versículo e trazendo o versículo para as nossas realidades íntimas, porque é lá que se escreve todas as coisas que depois vão para o exterior, escrevem-se primeiramente nos nossos corações. Então, obrigado a todos por esta noite maravilhosa. E não estou admirado, como é óbvio. É sempre igual. É sempre maravilhoso. Vamos lá. Quem quer dizer mais uma conclusãozinha ou duas? Eu vou dizer, citando aqui, 3 frases só do Caibar Schutel, né? Nas parábolas e ensinos de Jesus sobre a vinda do precursor, que ele diz: era chegado o tempo de o mundo receber o complemento da revelação do Sinai e o Cristo de Deus se apresentava para descer das regiões luminosas aos antros do mundo físico. Uma falange inumerável de espíritos preparou-se para auxiliar o mestre na sua tarefa missionária.
Uns teriam que preceder a sua vinda, outros acompanhá-lo na sua missão. Outros, afinal, viriam secundar os esforços em espírito na atmosfera terrestre, auxiliando da melhor maneira que por Deus lhe fosse permitido. E aí, mais para frente, ele nos alerta, né? O escopo do Evangelho é anunciar a todos a salvação, o caminho da salvação e indicar os meios para qual se encontrar o mesmo. Então, acho que fica muito claro, né, nessa certeza que Isabel e Zacarias trazem para a gente essa, essa questão do Evangelho, né? Que o Evangelho vem para trazer esses caminhos e que esses missionários vieram nesse auxílio e que nós também podemos ser esses missionários, não precisamos ter esse tamanho, mas podemos cooperar com todos à nossa volta, né? Trazendo a mensagem, vivendo a mensagem. Irão se admirar, sim, porque faremos a transformação, faremos aí o que João Batista vai clamar no deserto, essa transformação interior, e se admirarão. E no momento certo, a sua semente começa a despertar, mas que possamos ser então, né, esses pequenos missionários que contribuem para que essa impressão, né, do Evangelho, de que ele traz caminhos, traz oportunidades de estarmos cada vez melhor, cada vez mais em contato com o bem e com o amor, que a gente possa passar essa impressão para o outro, né, na tabuinha perispirítica do outro, porque tudo que nós fazemos chega no outro, né? Chega em nós primeiro, mas também chega no outro. E vai ser pelos nossos exemplos, né, vividos de maneira coerente e perseverante, como o Felipe colocou, que a gente vai escrever, né, com essa certeza que Zacarias escreveu, com essa confirmação da vontade de Deus nas nossas vidas e poder ser um pouquinho mais instrumentos do Pai. É isso. Obrigado, Patrícia. Fernandinha, Eu ia dizer também, a Patrícia tirou-me algumas palavras da boca, mesmo que o nosso caminho seja solitário, que não tenhamos medo, consigamos perseverar neste caminho, porque é o caminho mais certo, é o caminho que nos traz a paz, a harmonia ao nosso coração, nos traz a luz, nos traz o entendimento, nos traz todos os esclarecimentos e possamos, nesse caminho, com os nossos exemplos, vamos deixar pelo caminho essas sementinhas que cada um que esteja ao nosso redor, que quando se admirarem, quando se admirarem do que estamos a fazer, que possam perceber, indo percebendo aos poucos, que algo em nós mudou para melhor, que essas pessoas que estejam ao nosso redor que tenham esse entendimento e que vejam essa mudança em nós, que essa mudança seja benéfica, seja com amor neste caminho maravilhoso, desta doutrina maravilhosa, que nos leva a bom porto, que nos traz alegria ao nosso coração, mesmo que esse caminho, volto a repetir, seja solitário, que se mantenhamos neste caminho sempre, cada vez mais, com essa fé no nosso coração. Obrigada. Obrigada, beijinhos. Muito bem. Então, alguém quer dizer mais alguma coisa? Muito bem.
O silêncio é uma prece, mas vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Quem é que quer fazer? Se faz favor. Ainda? Vamos lá. Então, obrigada. Vamos então agradecer. Agradecer esta oportunidade que temos de estar aqui, reunidos, neste amor ao Pai, a Jesus. Agradecer aos benfeitores que nos acompanham e que nos dão tanto alento para continuarmos neste estudo maravilhoso. Agradecer a estes irmãos encarnados que aqui se encontram, assim como aos desencarnados, por estas noites de amor, por esta vibração que sentimos em nosso coração, que não se explica, mas sente-se. É de uma emoção maravilhosa. Falar do Pai, falar de Jesus, é acender a vela em nossos corações, a vela da fé. E isto é gratificante para todos nós. É esta vibração que queremos continuar no amor ao Pai, que Ele nos possa ajudar nesta caminhada da vida, que nos possa iluminar a todos e abençoar este grupo maravilhoso. E com o coração cheio de gratidão, agradeço a todos por todas estas palavras, por todos estes ensinamentos que tanto nos ajudam na nossa caminhada. Gratidão imensa ao Pai, a Jesus, a todos. E vamos dar por terminado o nosso estudo NEP de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos.